Eu sou Coronel Montenegro, veterano do Exército Brasileiro. Integrei o destacamento de contra-terror do 1º Batalhão de Forças Especiais, fui instrutor do Centro de Ação de Guerra na Selva e também comandei a ocupação dos complexos do Alemão e da Penha. Eu quero apresentar a vocês combatentes com histórias de superação que merecem ser contadas para a sociedade brasileira. Nesse vídeo, nós vamos conhecer o Coronel Paulo César Amêndola, o primeiro comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais e idealizador da unidade. Bem-vindo ao Kid Preto Podcast. Desde já, peço que siga a regra dos 3 Cs. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. E também inscreva-se no canal. Vamos agora à nossa conversa. Obrigado pela presença. Bom, pessoal, estamos aqui com o Coronel Paulo César Amêndola. E, Coronel, conta pra gente aí. O senhor formou lá em 66 na Academia da Polícia Militar aqui, né, Dom João VI. E aí, como é que foi a trajetória ali nos primeiros anos de carreira? O que estava acontecendo no Rio de Janeiro na época? Pô, nessa década de 60, havia muito problema em termos de grupos terroristas atuando armados na cidade do Rio de Janeiro. Porque o governo militar assumiu em 64, e aí um grupo de pessoas contrafeitas com o governo militar resolveu se armar e lutar para tentar derrubar o governo lá instalado pelo Congresso Nacional logo em seguida. Então acontecia aí o quê? Muitos assaltos nas ruas, sequestro de autoridades, explosões de bombas, muitos delitos ocorriam naquela época que demandaram a criação de uma unidade especial no gabinete do secretário de Segurança Pública. E eram eventos que não ocorriam antes, né? De repente começou a ter uma novidade e a polícia não estava... Surgiu, de repente a polícia estava despreparada para atuar em cima desse problema. E quando atuava o policial, ele em regra morria. Então o secretário... Foram vários policiais. O secretário de Segurança da época... Ele ataca até a delegacia, né? Delegacia, muito bem. Então resolveu que é uma unidade de operações especiais no gabinete do secretário de Segurança Pública, que foi criada com a proposta de um ex-aluno da Academia Militar das Agulhas Negras. Ele pediu baixa do Exército. Ele tinha estudado na AMAN e trouxe conhecimento, passou pelo CIESP e tal, e veio propor ao general, né, o criou, entendendo que aquele projeto poderia ajudar a resolver parte do problema. Até aí estava na Secretaria de Segurança... Gabinete Secretário. No Gabinete Secretário. Foi criado então, a 4 de julho de 1969, foi criado então um grupo de operações especiais, formado por policiais militares, por policiais civis e por bombeiros militares. O grupo era eclético. E aí então foram para onde? Para a Brigada Paraquedista do Exército Brasileiro, serem alunos daqueles oficiais de forças especiais de comando que adaptaram o curso de comando para este grupo. Fizeram um curso de comandos direcionado para policiais. Exatamente. Em 69. 69, para atuar principalmente em áreas urbanas, que é onde as ações em força, né? Os delitos... Até o manual do Marighella mesmo foi publicado em 69, né? O mini manual do guerrilheiro urbano. Exatamente. Aliás, para quem não sabe, né, esse manual ele foi traduzido para mais de 20 idiomas. Sim. E ele é a espinha dorsal de planejamento do IRA, do Baader-Meinhof, das Brigate Rossi, né, Brigadas Vermelhas da Itália, e todos o ETA, né? Então, todos aqueles grupos terroristas da época usavam no manual dele. Mini manual do guerrilheiro urbano. Isso. E o Marighella também é um complemento interessante. Ele não escreveu isso porque ele é iluminado. Ele foi para a China, ele fez a Academia Militar da China. E aí fez praticamente lá um curso de sabotagem, operações especiais. Veio para o Brasil, aí ele pegou e escreveu isso, né?
E passou a ser difundido, que depois foi parar lá na Ilha Grande, né? Que aí é outra história, né? É outra história, interessante. Né? Bom, então daí o general aprovou, mandou a primeira turma para a Brigada Paraquedista, um curso espetacular, em 1969. Eu fui selecionado numa outra turma, fui fazer o curso em 70, repeti o mesmo curso, e o Exército deu o terceiro curso, em 1972. Com 3 turmas formadas, já formando os multiplicadores. Então tinham ali policiais militares, policiais civis, policiais do civis Estado do Rio de Janeiro. Bombeiros militares. Ah, também tinha bombeiro militar. É uma novidade que essa Cada grupo com as suas especialidades. O Exército nivelou aquele conhecimento, capacitou o pessoal com curso de comando adaptado para a polícia, que foi muito bom, por sinal. E fizemos isso aí, a partir daí eu assumi a chefia desse grupo de operações especiais, atuando em operações, a maioria delas aqui no Rio de Janeiro, algumas fora do estado, prendendo elementos armados, enfim, fazendo apreensão de granada, de bombas e tudo, aquela coisa toda. Tinha as células, né? Descobriu onde estavam as células. Descobri as células e prendia esse pessoal aprendendo armamento, granadas e explosivos e os manuais que eram escritos também lá nos aparelhos. Muito bem. E fizemos isso durante vários anos. Até que chegou o ano de 1975. Olha o salto no tempo aí. 75, operando, isso aí. Eu era o chefe do serviço, o general... Basicamente, vocês atuavam na parte da guerrilha urbana mesmo. Da guerrilha urbana. O general me chama pelo rádio e manda eu correr no Instituto Presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão. Tinha uma rebelião no presídio. Era uma ocorrência completamente diferente. Completa, né? Mas o pessoal estava capacitado para atuar em qualquer circunstância. Não havia nenhum problema. Fomos para lá e lá o general disse, olha, tem um diretor do presídio, está como refém dentro de uma cela com bandidos da pesada do Comando Vermelho e a sua missão é resgatar o coronel com vida, sabedor que dentro da cela tem 18 presos de pena baixa. Ou seja, não podem morrer esses presos e o coronel tem que ser salvo. Eu recomendei ao general... complicada, né? Difícil. Mas o pessoal nosso tinha uma capacitação, mas específica para essa missão, ou seja, resgate. Que tinha negociação. Que não havia na época. Não tinha nada de negociação. Nada disso. Né? Então, por eu já ter viajado para o exterior e tal, já conhecia algumas coisas, mas não era capacitado também para tal. Aí eu sugeri ao general, essa é uma missão aí de alto risco. Quantos por cento tem chance de tirar? Fala, eu daria 10% de chance de tirar os reféns com vida. Porque era o resgate de refém dominado por bandido armado em ambiente confinado, muito difícil. Sugeri a ele que ele liberasse, desse o carro para eles fugirem. Depois pegava... E ele daria uma ordem para a polícia para capturá-los em 24 horas. Acabou, era só dessa ordem. Mas houve uma ordem superior do governador do estado para que pudesse ser feita a incursão para tentar resgatar o diretor do presídio. Aí aumentou muito o risco, né? O risco aumentou demais. E veio uma outra unidade da Polícia Militar, convencional, que ela assumiu a missão. Eu me retirei então da missão. E nesse momento foi feita a operação. E essa outra unidade assumiu a missão. Aí deu problema. Eu avisei o general, olha, vai ter morte aí de inocente. Aí a ordem veio de cima, então eles entraram. Na hora então de tentar resgatar o coronel, ele levou um tiro, ele saiu como escudo de um dos delinquentes. Ele foi escudo humano. Escudo humano, um bandido chamado Horroroso. Então veio com 38 na cabeça do coronel. Ele levou um disparo de espingarda 12, aquela que mata elefante. Ele pegou no peito dele. Foi fogo amigo ou foi dos bandidos? É fogo amigo. Fogo amigo. Fogo amigo. Fogo amigo. Eu estava vendo no final do corredor lá, o cara lá só vendo o tiroteio e tal. Ele levou dobrou o joelho, foi operado na PM, morreu. De 12. Em função disso, é que surgiu a ideia de criar um grupo especial, que eu fiz o projeto, apresentei e foi aprovado, que resultou no BOP. Depois do chafurde da missão lá, que deu errado, acabou que o próprio coronel morreu com fogo amigo, né? Foi. E aí ficou até, de certa forma, bizarro, né? Mais fácil de sensibilizar a necessidade de ter uma equipe preparada para isso. Foi um grande gancho, né? Foi um grande gancho, né? Infelizmente precisou morrer gente por isso. Mas, e aí então, como é que foi a sequência disso daí? Bom, aí eu comecei a bolar
eu já tinha alguns cursos, fiz curso na Brigada Paraquedista, fiz o curso de comandos anfíbios nos fuzileiros navais e alguns outros cursos. De posse desse conhecimento, experiência prática operacional nas ruas, nós então nos julgamos capacitados para fazer um projeto e apresentar a autoridade máxima da segurança pública, né, para aprovar e organizarmos uma unidade de operações especiais. Isso já estava em que ano isso? Isso já estava no ano de 76. 76. Só que aí, 76, eu estava lá em Resende, fazendo uma missão lá, cumprindo uma missão, e meu carro capotou, e eu simplesmente voltei para o Rio 7 meses depois. Me quebrei todo. Quebrei todas as pernas, enfim, tive acidentes, vários, muitos. E aí eu fiquei no hospital internado 7 meses, fazendo um montão de cirurgia para voltar a andar. E aí atrasou o projeto. Saí de lá do hospital, fui me recuperar em fisioterapia e comecei a trabalhar o projeto de maneira bastante ampla. E aí então, no ano de 78, a 12 de janeiro, apresentei um grande coronel do Exército chamado Mário José Sotero de Menezes, que era o comandante-geral da PM. Consegui apresentar o projeto para ele redondinho, ele aprovou de imediato e me determinou então a assumir a coordenação, a organização, o comando dessa unidade que ele criou há uma semana depois, a 19 de janeiro. Ou seja, 19 de janeiro é a data histórica da criação do Batalhão de Operações Especiais com outro nome. Nasceu com outro nome porque ele era menorzinho, né? Era núcleo, botando um núcleo. Como foi lá na Brigada Paraquedista, núcleo da divisão aeroterrestre, o núcleo da Companhia de Operações Especiais. Foi mudando, aumentou o efetivo, passou para batalhão, foi mudando o tratamento. Hoje o comando de operações especiais ele nasceu como destacamento de forças especiais. Destacamento pequeno, hoje é o comando de um general de brigada. Isso, então ele evoluiu muito, hoje em dia é um batalhão realmente muito capacitado, muito preparado. Pessoal, tô aqui no BOP, ó, na entrada do BOP, para quem não sabe, tem um cemitériozinho, simbolizando aqui os cursos de operações especiais, a galera que chapurdou, toda a místicazinha da caveira. Tem essa viatura aqui que já está aposentada, né? Viatura de um caveirão. E tem essa parte aqui das viaturas, tá? Que apoiam o BOP. Depois eu vou mostrar mais outras coisas aí para vocês, vídeos aí editados, mas interessante ver essa parte da mística aqui do BOP, como é que funciona. O BOP ele fica instalado num antigo cassino que ficou abandonado aqui um tempão, um esqueleto. Depois foi recuperado e o BOP veio ocupar aqui essas instalações aqui embaixo, a favela da Tavares Bastos, né? Para qualquer tipo de missão, inclusive essa de resgate de refém. Sim. Já tem negociadores, tem os atiradores de elite. Esteve retravada aquela situação na ponte. Na ponte de Niterói. Tem muitas missões fantásticas que eles têm cumprido, sim, porque o tempo exigiu, né, e os fatos que vieram ocorrendo exigiu uma especialização bastante diversificada. O que quer dizer essas siglas aqui, né? Grupo de Negociação e Análise... O GAP, você sabe o que é? Grupo de Atirador de Precisão. Grupo de Atirador de Precisão, isso mesmo. Grupo de Resgate e Retomada. Grupo de Resgate e Retomada. O logotipo da Unidade de Intervenção Tática, ela tem até aquela simbologia. Então, o xadrezinho ali na parte da negociação, né? Estratégia. Tem o tiro de precisão e aqui embaixo seria os agentes químicos, né? E o pessoal de entrada. E o pessoal de entrada também, entrada tática, né? Aqui no BOP funcionam basicamente esses dois símbolos da unidade. O curso COESP, né? E o curso de ações táticas, que é um curso mais rápido, né? Com menor intensidade. E aqui é um quadro que é interessante da unidade de intervenção tática, são o número de estatísticas, né? Desde o 174. Né? Então, desde o caso do ônibus 174, ocorreram aqui 107 eventos e foram 280 reféns libertados. Isso está atualizado desde o que aconteceu na ponte Rio-Niterói.
né? E então tomadores e presos foram, teve a participação de 178 pessoas, né, do lado de lá, digamos assim. Ocorrências com suicidas foram 22 e até hoje são computadas 328 horas de duração, somando todas essas ocorrências. Então, é um processo constante de aperfeiçoamento. Continuaram a trabalhar, a fazer treinamento no Exército, continuaram a fazer nos fuzileiros navais, foram ao exterior e agora estão... Continuam indo, inclusive. Né? Continuam indo. Continuam indo ainda. Então, vem muito gringo aqui. Vem muito gringo, eles dão curso para estrangeiros aqui. Né? Então, hoje em dia, é uma unidade que está autossuficiente em todo tipo de técnica e tática, né? Contra a criminalidade violenta na cidade de Janeiro, aonde os batalhões da PM convencional não sobem, né? Não podem operar por conta da falta de capacitação técnica, o BOP vai operar, por exemplo. Entrar, por exemplo, numa maré, numa rocinha, por exemplo, de noite, uma necessidade operacional, os batalhões da área não têm a condição de fazer. Então, aquilo que excede a capacidade operacional do batalhão, vai lá o BOP e cumpre a missão. Em regra geral, tem sucesso. Exatamente. E eu quero fazer um parênteses aqui que eu acho que é importante, né? Quando tem interferência política, a coisa complica, né? Isso. Então, o negócio do ônibus 174 deu errado, porque o governador, na época, interferiu e ele praticamente impediu a unidade de seguir a doutrina, né, de gerenciamento de risco de refém. Por isso que foi aquele... Impediu o atirador de elite, né? Impediu a utilização do sniper, né? Então, aquilo ali foi uma grande lambança, mas a culpa daquilo ali é do governador do estado do Rio de Janeiro, não é do BOP, não. Exatamente. A interferência política, em regra geral, ela pode provocar um insucesso na missão e uma tragédia, né? Quem tiver um pouco de curiosidade, é só pegar os vídeos, né? Até aquele documentário mesmo do 174, do Zé Padilha, ele mostra lá o tempo inteiro o comandante, né? O coronel Penteado com um telefone aqui falando direto com o governador. Então, quer dizer, uma interferência política direta que acabou prejudicando, né, o cumprimento da missão, e quem ficou com a imagem mais arranhada foi a unidade. Não foi dúvida. Já na ponte de Niterói não houve interferência política, muito pelo contrário. E deu certo. O único que tombou foi o delinquente. Exatamente, exatamente. Então é isso aí que o pessoal tem que ter noção. Bom, coronel, a gente vinha conversando aqui sobre essa operação do resgate e todo mundo sabe que as facções de crime organizado no Brasil nasceram aqui no Rio de Janeiro, né? Que era também o principal foco, né, da parte do combate urbano. Como é que foi essa gênese do crime organizado do Rio de Janeiro, que acabou levando sempre a Polícia Militar do Rio e a Polícia Civil está sempre na vanguarda no combate a esse tipo de atividade? Exato. É que o Rio de Janeiro, a cidade, ela possui 1.200 e poucas favelas. Atualmente, né? Atualmente. Na época tinha umas 400 favelas, na década de 60, de 64, 5, 6. Muito bem. Então a favela é o local adequado, né, para o homicídio dos marginais, de assaltantes, de traficantes e tal, porque é um local preciso, perfeito para que eles possam se esconder, possam se familiar. Muito bem. E a Polícia Militar e a Civil do Rio de Janeiro, o teatro de operações, onde eles combatem, é aqui na cidade do Rio de Janeiro. No asfalto. No asfalto, com extensão para as favelas, fazendo várias incursões nas favelas. Então, o que acontece? Muitos delinquentes foram presos, pessoas de alta periculosidade, especialmente assaltantes de banco, foram para Ilha Grande, para o Instituto Penal Cândido Mendes. Foram capturados e colocados lá no presídio. Penas pesadas, depois de condenados, a pena de 20 anos, de 25 anos de cadeia, e iam para o presídio da Ilha Grande, que era um presídio praticamente que não dava chance à fuga. Muito bem. E lá tinha trabalho, aquela coisa toda. O que acontece? Só que aí veio a Lei de Segurança Nacional, que colocou também na Ilha Grande, no presídio, delinquentes que estavam assaltando bancos com outra finalidade, carregar recursos financeiros para atos de terrorismo, financiar a compra de armas, aquela coisa toda, pagar aluguel,
aparelhos, enfim. E o que você acha dessa decisão de misturar ali? Foi péssimo isso aí. Misturou o pessoal e eles já tinham nos colados um estudo, aquela coisa toda, princípios de liderança, motivação, planejamento. E aí essa junção com os bandidos como semi-alfabetizados resultou em que esses bandidos começaram a pensar o seguinte: bom, nós vamos partir para uma organização, nós temos o nosso grupo lá fora, nós vamos ter que orientá-los quanto ao modo de ação em função do que estamos aprendendo aqui dentro. Melhorar o rendimento das ações. Né? Exato. Vamos ter que ter mais organização, aquela coisa toda. E essa simbiose. O bandido também faz benchmarking. Né? Exatamente. Aí eles começaram a se organizar, dissolvendo conhecimento desses presos, também da Lei de Segurança Nacional, mas que tinham objetivos políticos, que não era o objetivo do bandido comum. Sim. Os objetivos deles eram políticos e eles tinham também assimilado um know-how, né, de técnicas, táticas e procedimentos em Cuba, exatamente. Na China. Buscaram, né? lá no exterior. E aí essa junção aí foi realmente... foi uma coisa terrível, né? Terrível. E aí começaram as organizações terroristas a serem criadas, e as organizações de bandido comum, as quadrilhas de bandido, também têm um nível de organização muito maior do que tinha face a esse contato feito lá na igreja. Isso aí está documentado, isso aí eu sei que tem documento a respeito, isso aconteceu na verdade lá. E a partir daí o crime tomou um outro vulto, ou seja, a violência tomou um outro caráter, obrigando evidentemente o aparelho de segurança do Estado, né, a se capacitar, a se preparar para fazer esse enfrentamento com êxito. E vocês que estavam lá de fora, vocês perceberam, né, como policiais, a mudança do modus operandi? Tranquilo. Na rua se percebia a maneira de se fazer, de se abordar as pessoas, de se assaltar um banco. Tinha alguns tipos de assalto a banco, né? Então nós sabíamos os 3 tipos de assalto a banco. Nós sabíamos que era do bandido comum. Mas tinham 2 outros que nós identificamos que eram desses presos, né? Que estavam lá, que tinham, estavam ligados a organizações subversivas, era política. Viés político-ideológico. Isso, distinguia aqueles assaltos. Um era o mais preparado e o outro era assim, muito despreparado. Amadores, né? Amadores ali. Nós sabíamos distinguir isso aí. O enfrentamento com esses subversivos terroristas era muito mais duro, esse embate de alto risco à missão, porque eles eram muito organizados. Mais preparados. Mais preparados, que um elevado a nível de motivação ideológica, que o bandido não tinha e não tem. E, no caso, na formação do policial, a formação do policial, no treinamento do policial também foi passado esse tipo de informação? Foi evoluindo também a formação policial? Foi passado para os policiais, né, na formação básica, né? E as unidades especiais da Polícia Militar, quando começaram a ser criadas, então eram capacitadas em cima dos conhecimentos adquiridos também com esse pessoal. Com essa experiência, os manuais, aquele mini manual do guerrilheiro urbano do Marighella, que era fantástico, para dar um curso de operações especiais. Então tudo aquilo ali nós foi absorvido e a tropa começou a assimilar todo aquele tipo de conhecimento, melhorando a partir daí o seu desempenho nos combates contra esses delinquentes, seja de origem política ou os bandidos comuns. Excelente. Todo mundo conhece o símbolo da faca na caveira, ele ficou bem popular com o BOPE, particularmente depois aí do filme Tropa de Elite, né? Teve uma grande divulgação aí do símbolo e vários estados também criaram unidades de operações especiais. E como acabou ficando mais famoso por causa do BOPE do Rio, a gente vai falar agora aqui com o Coronel Amêndola sobre como é que foi a inspiração dele para a criação do símbolo da unidade. Foi muito simples. No começo da sua criação, foi 19 de janeiro de 1978, o que nós idealizamos. Nós tínhamos que criar uma mística para a unidade, criar uma marca forte para a unidade. Não só em termos de uniformes, em termos da postura, da capacitação técnica especializada, como também dos emblemas que iriam ornar os uniformes desses homens, que seria um símbolo de orgulho para eles. E nós então reunimos o pessoal, nós tínhamos uns 14 ou 15 apenas, era no início de formação, não tinha um efetivo grande, e paguei a missão numa madrugada, o seguinte: olha gente, vamos dividir em equipes, vamos para casa, amanhã cedinho, 7 da manhã aqui no quartel, cada um trazendo ideias
ideias inteligentes aí do símbolo, mais ou menos sobre esse aspecto aqui, mais ou menos, sobre a luta do pessoal, sobre a vitória, sobre guerra, enfim, sobre aqueles vários aspectos que eles cercam a atividade. E vendo as origens também, né? Vamos estudar, vamos levantar, passa a madrugada levantando. Não tinha internet na época. Então, o que aconteceu? Cada um foi lá e vieram então... Só tem que se lembrar que não tinha internet na época. Não tinha. Só a geração aí. Vieram então as contribuições. E de 6 ou 7 símbolos, da onça, do leão, não sei o que mais tal, veio o símbolo da caveira. Evidentemente que não é igual ao de hoje. Eu tenho esse modelo daquela época, eu estava até vendo ontem na madrugada. Então, o símbolo da caveira, que tinha uma representação. Então eu falei, olha, esse símbolo aqui, acho que é o ideal. Mas eu não vou decidir, né, como comandante de vocês, vamos botar para votação de todos que apresentaram as outras ideias. Caveira com punhal. Isso, todos foram unânimes em aprovar a caveira com punhal. Ponto. De cima para baixo do crânio e as cores preta e vermelha principalmente. Por que é o de cima para baixo? É aquele problema. O sabre na mão do combatente, ele identifica, pela heráldica que nós estudamos lá, a vitória. Vitória. De cima para baixo, vitória. Muito bem, a caveira é morte. A caveira é morte. Nós sabemos pela heráldica. Então, a mão do combatente, né? Que não aparece no sabre, senão o emblema ia ficar muito poluído, né? Aí tiramos a mão... Igual a luva do FE, segurando o sabre. Isso. Né? Aí, o sabre sobre a caveira, alguém cravou, né? Aquele sabre. Seria a vitória do combatente sobre a morte. Ou seja, em todos os embates que tivessem armados, era a intenção de que o nosso combatente sempre saía vitorioso. O outro lado era que pagasse o preço a sua vida, já que era marginal. Isso foi ideia que surgiu naquela época lá. Mandamos desenhar, ficou bonito, aquela coisa total. Mas levei 1 ano e meio quase para provar, porque alguns oficiais da Polícia Militar desaprovaram o símbolo. Os deputados também aí desaprovaram os símbolos. Alguns partidos aí não aprovaram. Então eu esperei entrar um coronel que foi da Brigada Paraquedista, Nilton de Albuquerque Cerqueira, fui a ele, Banda Branca, e levei o símbolo do curso de comandos do Exército Brasileiro, que é um sabre cravado de baixo para cima numa caveira. É o símbolo do curso de comandos. Curso de comando. E fui levar também, levei para ele o símbolo do curso que eu tinha feito lá nos fuzileiros navais, também do curso de comandos do fuzileiro naval, que era um raio na caveira. Coronel, olha só, para não aprovar o nosso, tem que proibir esses usar aí. E o Coronel Cerqueira é interessante, ele comandou o destacamento de forças especiais na Guerrilha do Araguaia. Olha, foi, né? Exatamente. Então o que acontece? Aí ele aprovou. Ele aprovou, botou no boletim e fez a aprovação com essa justificativa dos símbolos existentes e aprovados oficialmente do Exército e dos fuzileiros navais. Aí não houve chiação mais, né? Teve uma inspiração, então, no símbolo do Exército. Principalmente do curso de comandos, que era um curso mais antigo do que o curso de comandos anfíbios. Sim, o de comandos anfíbios é de 73. Bem depois. O curso de comandos, é interessante um registro aqui, o curso de comandos ele surgiu do estágio de comandos, que foi implementado como a primeira parte do 2º curso de operações especiais do Exército. Em 1960, o pessoal foi para os Estados Unidos, pegou a grade do curso de Ranger, adaptou e fez um estágio de comandos. Esse estágio foi sendo conduzido até que em 66 foi reconhecido como curso. Sim. E desde 60 o pessoal já usava a tarja comandos no braço. Então é interessante esse tipo de registro, porque assim, o curso de comando, na verdade, ele surgiu em 60, foi evoluindo e depois já a gente começou a esse efeito multiplicador. Então está aí a explicação da faca na caveira, né? Que hoje em dia representa, para nós, a vitória é sobre a morte, que inclusive está na canção de Operações Especiais, que eu tive a aventura de compor numa madrugada, num exercício, compus lá, fala vitória sobre a morte, está lá escrito na canção, que foi aprovado. Tá bom? Então vamos ver agora aqui, dentro do surgimento do BOP, né, que na época era Núcleo da Companhia de Operações Especiais, como é que foi o batismo de fogo? Qual foi a primeira missão que vocês cumpriram dentro dessa coisa que vocês tinham idealizado e quem participou e que acabou sendo a marca na coronha principal aí para dar o start na atividade? Exato.
Naquela época, nós não éramos conhecidos nem reconhecidos pelos órgãos de segurança. Você está falando de que ano? Ano de 1978, foi quando foi criado o BOP, com o nome de Núcleo da Companhia de Operações Especiais. E nós estamos pedindo a Deus que nos desse uma missão difícil, complexa, para que pudéssemos cumpri-la com êxito e aí então ter a afirmação institucional e operacional daquele núcleo, como uma unidade de operações especiais respeitada pela sua capacitação. Então eu fui acionado 5 e pouco da manhã, tinha chegado de uma missão brava lá na Baixada Fluminense, mal sentei em casa, roendo um pãozinho lá, que estava morto de fome, aí veio o rádio, chamou, né? Não havia celulares ainda, tocou o telefone, eu já estava cochilando, levantei da cama ainda com o uniforme e parti para a ilha do governador. Mandei o pessoal se preparar, aquela coisa toda, fomos lá para o conjunto dos bancários. Para o pessoal entender por que o aluno do curso de operações especiais dorme pouco. Dorme tá pouco. Vendo? Porque ele tem que mostrar que ele tem capacidade de operar mesmo. Qualquer dia, qualquer hora, de qualquer forma. Aí corremos lá para a ilha do governador e chegando lá, vi um quadro dantesco, mais de 400 radiopatrulhas. Um atestado de incompetência. De incompetência, da polícia militar, da polícia cercando o prédio ali, então uma coisa de louco. Virou até filme isso. Virou filme. 2 policiais civis que tentaram entrar por conta própria morreram, os bandidos mais mataram, recolheram a mochila deles com armamento e munição, estavam muito bem armados, muito bem. Um capitão da PM também tentou entrar, levou um tiro na boca, voltou. Aí eles recuaram e cercaram. A minha missão foi qual? Fazer a abordagem do prédio e prender o delinquente se desse para prender. Se ele atirasse dentro da lei, tinha que atirar nele. E como é que foi o planejamento Muito da bem. operação? Aí o que eu fiz? Eu pedi primeiro a todos que parassem de dar tiro a esmo, parar de atirar a esmo, manter a vigilância na portaria de entrada do prédio e partir para levantar um bloco de apartamento igualzinho àquele dentro do mesmo condomínio. Prancheta de papel, caneta, que era igualzinho. Vamos fazer um planejamento da ação usando o outro prédio. Planejamos a ação direitinho, aquela coisa toda. Um croquisinho? Croquisinho com as informações dadas. Via de acesso, etc. Montei a operação e, como sempre na época, era errado, porque o mais antigo não deve ser o abusado, a ser o primeiro, né? Porque se ele tombar... Está no comando, né? Está no comando, ele tem que estar a retaguarda, mas eu nunca fui disso, eu sempre fui na frente. Então eu fui à frente com uma granada ofensiva na mão, sem o pino, e uma 45 na cintura. Subi o primeiro vão de escada, o segundo vão, o terceiro já era perigoso, porque as paredes todas do prédio eram de gesso. Não protegia nada. Não era meio de proteção. E estavam todas perfuradas a bala, e o bandido estava lá dentro atirando. Então, mas a porta estava entreaberta, então eu tive que pegar a granada, lançar a granada na porta entreaberta, ela bateu e entrou, deu uma explosão. Quando ela explodiu lá dentro, eu já mergulhei dentro do prédio. Mergulhei mesmo. Mergulhei com uma outra granada já na mão esquerda e a pistola. Sem pino já? Lógico, na mão esquerda, sem pino. Mergulhei dentro da sala, tudo aquela fumaceira toda, aquela coisa toda, já pegando fogo ali na cortina, granada, né? E aí atirando, pá. E o sargento que me dava uma cobertura, disse, olha, eu vou mergulhar. Quando eu mergulhar, eu vou ficar no chão, tá? E vou atirar, deitado e lançar a segunda granada com a mão esquerda no corredor. Então você dá 3 rajadas de metralhadora. Só 3, se der a quarta eu morro. Eu vou levantar, tá legal? Então ele deu uma rajada, a segunda rajada, a terceira rajada. Aí quando ele deu a terceira, eu levantei, corri lá para trás, para onde estavam os policiais civis, talvez um estivesse vivo ainda. Estava ferido lá. Mas ele morreu. Ele morreu. Aí o bandido, que era o Zé Bigode, grande assaltante de banco, estava cheio de tiros da rajada da metralhadora, que me deu uma cobertura ali e tal, e foi feita a operação com era do Comando Vermelho. Comando Vermelho. Comando Vermelho. E essa atividade é interessante a gente observar o planejamento e também o pessoal perceber que na época, tá, não tinha colete à prova de bala, não tinha nada, né, não tinha nada, capacete, não tinha nada, diferença de equipamento que hoje tem muita disponibilidade. E, coronel, o senhor tem algum conhecimento de policiais aqui do ramo das operações especiais do Brasil ou do Rio de Janeiro
que já tenham tido uma experiência, né, de operar fora do Brasil em algum tipo de atividade? Isso no ano de 1975, eu era o subchefe do Grupo de Operações Especiais, que funcionava no gabinete do secretário de Segurança Pública, cujo chefe era o inspetor da Polícia Civil, que estudou na Academia Militar das Mulheres Negras. Aquele que propôs a criação do do grupo, tinha o curso de comando adaptado para a polícia. Fez aquela primeira turma, né? A primeira turma de 69, exatamente. Qual era o nome dele? José Paulo Boneschi. Boneschi? José Paulo Boneschi. Um cara de grande valor, era muito amigo meu. Então ele partiu para lá e eu assumi a chefia do grupo, preparando uma segunda equipe, se fosse necessário ir para lá. E uma das organizações em luta, eram 3, o presidente dela mandou um emissário ao Brasil, que foi o Câmara Cascudo, que era um jornalista e escritor, para contratar um grupo de policiais especializados em explosivos, que precisavam de montar minas, precisavam explodir pontes, montar armadilhas explosivas para barrar o avanço das organizações adversárias. Eram 3 organizações. FENELA, Frente Nacionalista de Libertação de Angola, era essa que veio para contratar o pessoal, era pró-americano. Era o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, e era a UNITA, União para a Independência Total de Angola. Cada um tinha um chamado presidente dela lá. Estavam lutando entre si para conseguir a independência de Angola. Depois ficou só UNITA e MPLA, né? Só isso aí. E o MPLA ganhou. Então eles foram contratados com o seu conhecimento de explosivos para cumprir missões na frente de combate. E isso foi contratado porque eles falavam português, porque Angola é um país colonizado pelos portugueses. Então o americano chega lá falando inglês... Não tem condições. Não tem condições, tinha que ser alguém que falasse português. Não só falasse o português, como que tivesse um elevado preparo. E esse elevado preparo começou ontem, lá junto com a turma de Forças Especiais e Comandos do Exército Brasileiro, na Brigada Paraquedista. Foi onde que eles fizeram o curso lá e aprenderam as técnicas lá. Muito bem, foram para lá, cumpriram 3 meses de combate. Agora mesmo, eu estou fechando um livro que fala sobre a verdadeira história das operações especiais da Polícia Militar. E ali eu tenho um capítulo fechado sobre essa guerra lá em Angola, que a imprensa não teve acesso, ninguém conseguiu absolutamente nada, e eu tenho fotografias, tenho tudo no livro, que se Deus quiser, daqui uns 3 ou 4 meses, eu pretendo lançar dando como notícia inédita. Ainda em 2021, hein? Ainda em 2021. Estou antecipando aqui, né, evidentemente. Está dando um spoiler aqui sobre esse evento que aconteceu em Angola, e na época ali foi em 75, né? 75. Então, 5 é combatente nosso. 75, o que aconteceu em 75 para o pessoal entender? Em 74 teve a Revolução dos Cravos em Portugal. Essa Revolução dos Cravos ela representa a quebra do regime do Salazar. Houve lá em Portugal, houve uma mudança no cenário político português. E em 75, então, eles decidem simplesmente abandonar as colônias, né, e conceder de forma unilateral a independência. E uma coisa interessante de comentar aqui é que os portugueses não perderam a guerra contra as guerrilhas, eles tinham até controlado as coisas. A perda foi no nível político em Portugal. Então, no nível político em Portugal, resolveram encerrar com isso e conceder independência às colônias. E aí as colônias entraram numa guerra civil, né, a partir de 75. E aí que apareceram essas 3 organizações de guerrilha, né, que até então eram todos contra Portugal. Sim, exatamente. Né? Então é isso daí.